Ontem nós já tivemos, fim de semana já começou bem aquecido. Ontem nós tivemos o primeiro encontro a respeito do livro Criados à Imagem de Deus, uma antropologia cristã em face às diversas antropologias que temos nos dias de hoje. É um estudo profundo e encorajo os irmãos a estar participando uma vez por mês ou a cada 35 dias. Devemos ter os nossos encontros e tem sido um grande privilégio. O pastor Fábio tem se esmerado nisso. Vamos lá, Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7, vamos ler. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Não lemos isso apenas no Natal. Nós vemos, nós já cantamos, é o Senhor, o nosso Senhor. É o Senhor do sábado, é o Senhor de todos os dias. Ele está presente em nossas vidas e viemos aqui para adorá-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, estamos diante do Senhor neste momento. É a tua comunidade que se levanta para adorá-lo, para cultuá-lo. Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa, ó Deus. Nos presenteia com o Senhor Jesus, nos livrando de dores, nos livrando de aflições, porque o nosso coração aflito, ó Pai, clama por um Salvador e é Jesus. E estamos aqui diante do Senhor para adorá-lo, ó Pai. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, nosso cântico e a palavra pregada diante de Ti. Transforme os nossos corações. Teu Espírito faça morada e brote de frutos em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Continuamos a adorar. Podem ficar de pé, meus irmãos. Nesse momento de contrição, de confissão de pecados, gostaria de ler 2 textos para os irmãos, depois vamos fazer uma oração. O primeiro texto se encontra em Salmo 118, verso de 1 a 7. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. E o outro texto está em Mateus 22, 37, já muito conhecido. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Feche seus olhos, acompanhe essa oração de um dos pais da igreja chamado Tomás de Kempis. Em sua obra A Imitação de Cristo, ele traz um breve cenário para a gente. Ó Santo dos Santos, Senhor meu Deus, inclina os teus ouvidos à oração de seu pobre servo. Ajuda-me e eu serei salvo, e meditarei sempre nas tuas justificações. Ó, que eu merecia ser um dos menores dos seus servos, no reino que o Senhor preparou para aqueles que são humildes e que temam, que te amam. Eu te amo então, ó Senhor, minha força com todo o meu coração, como tu mesmo comandaste pela tua boca, através da palavra sagrada. O Senhor é a minha esperança e minha salvação, e o meu desejo é sempre para o Senhor. Mantenha-me longe de todo erro por um entendimento perfeito, de toda impureza por um coração limpo, de todo tipo de dúvida por uma fé correta, de toda desconfiança por uma esperança firme, de toda repugnância e negligência por uma caridade ardente ao Senhor, de toda a iniquidade, inquietude pela grande paciência, de todos os pensamentos impuros pela meditação sagrada, dos ataques do diabo pela oração contínua, de distrações frequentes por uma atenção sustentada na leitura da tua palavra, de indiferença e sonolência por ocupação útil diante do Senhor, e de pensar em satisfazer meus vícios pela lembrança de sua santa paixão. Venha com todas as graças, ó meu Senhor, e confirme em mim, em todas as suas palavras sagradas, e em Cristo Jesus pedimos. Amém, ó Senhor. Pastor Fábio, tem a palavra. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Abre sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 6. O tema da mensagem de hoje é o Filho do Homem, ele é Senhor sobre o tempo sagrado. Estranho, né? O Filho do Homem é Senhor sobre o tempo sagrado. É muito interessante pensar que esse texto, inclusive ele encerra uma série que Lucas, ele pega de Marcos, quando ele compõe o seu evangelho, ele usa muito material de Marcos. Inclusive há consenso histórico entre os teólogos estudiosos que Marcos é quem dá base tanto para Lucas quanto para Mateus, mas cada um tem o seu material próprio, e muito provavelmente esses autores se conheciam, eles se encontravam em algum momento e eles transmitiam um ao outro algum material, mas também os seus entrevistados, por assim dizer, principalmente Lucas ele não andou pessoalmente com Jesus, e diz no começo do seu evangelho que ele foi atrás de muitas testemunhas para compor o evangelho, para escrever para Teófilo. Mas ele pega muito material de Marcos. Se você pegar, não quero que você abra não, mas do capítulo 1 ao 2 de Marcos, você vai encontrar muita coisa de Lucas 4 a Lucas 6, né? Se você ler, você vai ver muita... E você vai encontrar as mesmas coisas em Mateus 12, mais ou menos, ali, né? É muito interessante que nesse trecho de 4 de Lucas até 6, existem pelo menos 7 confrontos de Jesus com a liderança judaica, os fariseus e escribas. E destes 7 encontros, 4 se dão em contexto do sábado. Mas assim não para aqui. Lucas ele vai retratar de novo muitos confrontos pela frente, falando justamente no contexto do sábado. Ele fazendo milagres, expulsando demônios nas sinagogas no sábado.
Jesus ele continua tratando aqui a respeito da religiosidade dos judeus. Nós falamos isso na última pregação sobre uma falsa religiosidade, quando ele faz a comparação do vinho novo com o vinho velho, odres novos, odres velhos, quando ele faz a questão do remendo novo, de roupa nova em roupa velha, ele está falando a questão da antiga religiosidade, que ela caducou, com a nova religiosidade que ele está ressignificando. O fato de você ser religioso não é ruim, o problema é como funciona a sua religiosidade. A sua religiosidade é a roupa da forma e cor a sua fé. É como o mundo vai enxergar aquilo que você crê. Aquilo que você crê, ele basicamente não tem cor enquanto você não botar uma religiosidade nela, né? E por que tempo sagrado? Você consegue pensar por que essa frase diferente, inusitada? Talvez ninguém nunca ouviu sobre isso aqui, ou já ouviu. As maiores, ou a maior parte das religiões do mundo, elas se baseiam em espaço, em coisas. As religiões, no geral, elas simbolizam ou dão forma à sua religião, à sua fé, em espaço, em coisas, em construções, em prédios, em objetos chamados sagrados. Os judeus, ao contrário da maioria das religiões que veneravam lugares sagrados ou coisas sagradas, veneravam o tempo sagrado, o sábado ou o Shabat. E é muito interessante pensar que o sábado, usar a palavra sábado é um anacronismo, tá? É você usar uma palavra nova para uma coisa antiga. Então é o Shabat mesmo. Se você parar e olhar a narrativa da criação, quando Deus conclui de criar as suas coisas, criar o mundo e todas as coisas que habitam este mundo e o homem, chega no 7º dia, o Senhor descansa. E Ele abençoa e santifica o dia 7º, que veio chamar Shabat. E mais agora recente, sábado. Então o Senhor abençoa um tempo. E é interessante pensar que esse dia ele começa no pôr do sol do 6º dia e se encerra no pôr do sol do 7º dia. É um tempo, não é um objeto, não é palpável. Ele não é uma coisa visível. E é muito interessante depois que lá em Êxodo, depois de Deuteronômio, Moisés coloca o decálogo, ou os 10 mandamentos, e no 4º mandamento ele fala sobre o tempo sagrado. E é muito interessante que ele pensar que ele manda aqui o pai de família, ou o patriarca, ele pega os seus filhos, a sua família, mas também os seus servos, mas também os seus visitantes, os estrangeiros que estivessem dentro da sua terra, coloquem para dentro da sua casa, fechem as portas. Não era interessante para os de fora, era só para os de dentro, e ali ele teria um dia de descanso e cultuariam ao Senhor. É um dia inteiro. É um dia inteiro sem trabalhos, sem labuta, sem labor. É um dia inteiro lembrando do Senhor. É o tempo sagrado. Essa é uma coisa mais recente, se você parar para pensar sobre a nossa semana. Como funciona a nossa semana? A semana latina, a semana do português, né? Nós viemos de descendentes de Portugal, nós somos latinos, né? Nós falamos a flor do Lácio, né, Débora? Lácio é uma região da Itália, de onde nasceu o português. Eles chamam de a flor do Lácio. Lácio nasceu latim, e o português veio do latim. É a última flor do Lácio, né? Um português muito rico. Se você quiser estudar o português, estude. É uma língua extremamente rica. Mas no português nós temos... Quais são os dias da semana no português? Nós temos o primeiro dia, que é o domingo. Depois nós temos... Mas é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não é isso? Por quê? E por que domingo, não primeira-feira? Já pensou sobre isso? Porque é Dominus Dei. É o dia do Senhor. Então, depois da era cristã, entendeu-se que o domingo, o primeiro dia de semana, é o dia do Senhor, é o tempo sagrado. Mas o português, né, também por herança católica,
ele pensa na Páscoa e pensa na semana da Páscoa. Então ele pensa no Dominus Dei, que é o primeiro dia da ressurreição do Senhor. Mas segunda-feira, terça-feira são dias de férias, né? É a semana da Páscoa. E a feira acontecia ao ar livre. Então cessava-se os comércios, a indústria, e a feira era o ar livre, as pessoas saíam para a rua para fazer as suas atividades, suas compras. Então por isso que era a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, assim vai. E o sábado. É interessante que os 2 dias que são de fato importantes ali, eles têm nomes diferentes, que é o sábado, remetendo ao Shabat, mas não mais significando como antigamente, e o Dominus Dei, que é o dia do Senhor, né? Então, interessante se você pegar, né, nós vemos os nossos calendários como AC e DC, né? AC diante de Cristo e DC depois de Cristo. Mas se você pegar em algumas outros idiomas, né, ele tem vem o Dominus, né, o dia depois do Senhor. Então ele usa outra significância lá. Mas o que é importante para a gente pensar sobre isso, né? Para o judeu, ele entendia o sábado como tempo sagrado. É extremamente difícil para nós ocidentais entender o que é um sábado judeu, ou um Shabat. Até o adventista que guarda o sábado, mais ou menos, bastante meia boca e bastante confuso, né? Eles não conseguem entender o que é para uma mente oriental, do Oriente Próximo ali, de um judeu, o que é guardar um sábado, o que é o sábado para ele, né? O sábado para o judeu é a catedral do tempo, né? Nós usamos o tempo para construir coisas no espaço. É muito interessante que antigamente, quando existiam as pequenas vilas, nós tínhamos muito tempo, mas pouco espaço. Nós não precisávamos de espaço. Naquela pequena vila tinha lá uma pequena capela, um lugar de culto, né? As famílias estavam ali, elas cresciam ali em volta, as roças e fazendas estavam em volta. Nós não precisávamos de espaço, nós andávamos, acordávamos de manhã, já a vaquinha estava ali no fundo do quintal para tirar leite, a galinha já estava do outro lado para você jogar a quirela para ela, né? E durante a semana você fazia suas atividades e ao final de semana você ia prestar culto. Então, só que você tinha todo o tempo do mundo, e é interessante pensar que a gente parece que tinha muito mais tempo. Se você conversar com seu avô, seu pai, né, os mais antigos ainda, você vai perceber que eles parecem que tinham muito tempo. Só que nós, sociedade moderna, nós trocamos algumas coisas. Nós ganhamos espaço, mas ao custo do tempo. Já percebeu sobre isso? Eu trabalho a 30 quilômetros de casa. Só que para chegar no meu trabalho eu levo 2 horas, entre acordar, me preparar e conseguir chegar lá, né? E toma um tempo imenso. Eu consigo fazer mais coisas, mas tem computadores, tem isso, tem celulares, tem tantas coisas a fazer. Eu chego, o tempo se esvai de uma maneira, e nós, sociedade moderna, trocamos o tempo por espaço. Aliás, nós temos um problema sério de imaginação. Nós não conseguimos imaginar as coisas se não for através de coisas concretas, de um prédio, de coisas palpáveis, visíveis. Nós somos adeptos disso. É interessante pensar que Moisés escreveu, quando escreveu o Pentateuco, escreveu para uma sociedade ou para um povo que viveu debaixo de símbolos, de prédios, de arquitetura, que eram os egípcios, que é um povo mais voltado para espaços que egípcios não têm. Por mais que eles pensassem em termos de tempo, mas o tempo era insignificante para eles, eles pensavam em termos de espaço. Construíam pirâmides, construíam coisas coloridas, visíveis, palpáveis. Só que o Deus de Israel é o Deus onde Ele é mais glorificado e mais percebido no tempo. O tempo a gente não consegue manobrar ele. Já percebeu? Espaço você consegue, você compra espaço. Você compra um terreno de 250 metros, 360 metros, 500 metros, 700 metros, 160 metros, você compra. Aí você constrói uma casa de 2, 3, 4, 5 cômodos, 10 cômodos, sei lá, tamanho, depende do seu dinheiro, da sua conta bancária. Você tem garagem para 2, 3, 4, 5 carros. Você não consegue andar em nenhum deles, mas você tem lá 6 carros. Você tem 5, 6 motos. Eu conheço colega de trabalho que tem. Ok, ele trabalhou a vida inteira, gastou dinheiro, investiu dinheiro, ele tem 6 motos. Ele consegue andar em uma só por vez, mas ele tem 6 motos. Cada uma mais cara que a outra, né? Nós vivemos baseados em espaço.
Nós vivemos baseados nisso. Só que Deus, Ele não está preocupado com os espaços. Não é assim que Deus se mostra ou se revela para o seu povo. E é interessante que a palavra hebraica, que hoje é usada para coisa, é davar. Só que davar é a palavra usada para palavra. É uma palavra que ela foi coisificada, por assim dizer, para significar algo, para poder designar coisa. Porque na mente do hebreu, coisa é difícil explicar. A palavra davar significa palavra, significa conceito, significa relatório, significa discurso, significa ideia, menos coisa. Mas é a palavra que acharam para falar coisa. E Deus se revela através da palavra. Então os judeus, eles veneram o tempo sagrado. Nosso Deus é eterno. É interessante que algumas traduções da Bíblia, ou mesmo no conceito judaico, eles chamam Deus de o Eterno. Você consegue conceber a eternidade? Não. Mas a única palavra que pode referir-se à eternidade é tempo. Tempo. Todos nós podemos comprar espaço, mas tempo, todos nós temos 24 horas por dia. Não adianta o que você faça, não adianta como você gaste, você use, você economize, não tem jeito, você vai ter 24 horas por dia. E interessante que nós, quando pensamos em tempo, nós pensamos em pessoas performáticas no tempo, na questão do espaço. Pensamos em Bill Gates, pensamos no fundador da Apple, que foram caras muito produtivos, conseguiram muito dinheiro, né, em 24 horas. Aí nós nos medimos com eles para dizer que o nosso tempo não está sendo muito produtivo. A gente pensa em termos de produtividade. Só que é muito interessante pensar que dentro dessas 24 horas você precisa dormir. Você não consegue ficar sem dormir, né? Você não consegue ficar sem comer, você não consegue ficar sem fazer muita coisa, e você não consegue manobrar ou se desviar do conceito de tempo. Qual que é o grande problema, então, em Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 11, que é o texto que nós vamos ler? São duas perícopes, mas vamos pregar as duas juntas. Porque os judeus, a sua religião, que é baseada na questão da veneração do tempo sagrado, estava distorcida. Estava distorcida. E o Senhor Jesus está aqui agora, confrontando os mestres da lei, para mudar este conceito em suas mentes. Nós pregamos na última vez, falamos a respeito do jejum. O que aconteceu? Jesus passando, Levi sentado na coletoria, Jesus chama, ele o segue, Levi muda de vida e ele faz um banquete, ele chama aqueles que lhe eram comuns, que são outros coletores de impostos, e eles estão lá. Só que ato seguinte, os fariseus, como assim? Os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, os seus não jejuam, só fazem festa, só fazem festar, né? Só que daí Jesus responde que eles não podem jejuar enquanto está com eles o noivo, mas vai haver o tempo. Depois Jesus fala da questão da religião falsa e da verdadeira, que o que ele traz é uma nova religião, uma ressignificada, está ressignificando aquela religião antiga que está caduca, ela não serve mais, ela morreu no tempo e no espaço. E aqui Jesus está de novo confrontando mais conceitos sobre essa religião deles. Vamos ler então Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 11. E diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado,
entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar? Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, da Tua palavra e do Teu povo. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, e a Tua palavra esteja em primazia aqui neste lugar, e o nome do Senhor seja exposto e Jesus seja conhecido aqui, Senhor, em toda a Sua glória, em toda a Sua verdade, em tudo que Ele é de fato. Ó Deus, e saiamos daqui edificados para a glória do Senhor. Assim nós oramos. Amém, sim. Olha que interessante, Jesus parece que tem um quê com o sábado, né? E ele parece que faz de propósito e visitar as coisas no sábado, porque é ali que ele encontrava, de fato, os judeus, que era o povo para quem ele veio inicialmente, e ele então confronta. É interessante, começa lá em Lucas 4, 16 a 30, quando ele volta do deserto, ele entra na sinagoga e ele se anuncia a sua autoridade é rejeitada pelos judeus, e depois ele entra num outro sábado, numa outra sinagoga, Lucas 4, 31, 37, e ali há um endemoniado, e esse demônio reconhece que Jesus é Filho de Deus. Jesus o expulsa e demonstra a autoridade do Filho do Homem sobre os demônios. Depois, o que acontece? Em algum momento Jesus está andando pela cidade, em Lucas 5, 17 a 26, e tem um paralítico, né? E o que Jesus faz? Andando pela cidade, dentro de uma casa, e ele está ali, eles descem ele pelo teto da casa, e Jesus perdoa-lhe os pecados, e os fariseus, eles ficam com comichão. Aí Jesus fala para provar que ele tem poder para perdoar pecados, ele cura aquele paralítico, e ali tem outro confronto com as autoridades. Depois, Lucas 5, 29 a 32, tem a festa de Levi, e eles estão reclamando que os discípulos estão sentados junto com os pecadores, e Jesus fala da sua missão, a missão do Filho do Homem, e ele fala que ele veio para os doentes e os injustos, não para os justos e os sãos. Depois, lá em Lucas 5, 33 e 39, que é ato contínuo, né, ele é confrontado, e de novo ele fala sobre o jejum, né, sobre a oração, porque eles estão justamente cobrando que os discípulos de Jesus não jejuam e não oram, e ele fala sobre que o noivo está com eles, não é momento ainda de jejuar e orar, mas ele fala da religião caduca, que é o sistema judaico, e fala da nova religião a respeito do vinho novo, do vinho velho, do novo vinho. E depois, agora, Lucas 6, 1 a 5, é num sábado que eles estão andando numa estrada e do lado de uma plantação, os discípulos catam espigas. Já vamos falar melhor sobre isso. E eles são confrontados porque estão quebrando alguns preceitos do sábado, e Jesus fala que ele é Senhor do sábado. E depois, no ato seguinte, ele está numa sinagoga, num outro sábado, e eles querem testar Jesus. Eles querem provas de que ele quebra o sábado. E ele prova que ele quebra o sábado na visão dos fariseus, judeus, dos escribas. E Jesus, ele é o Filho do Homem, Senhor do tempo sagrado. Se você pensar, nós falamos mais cedo aqui, que quando Deus cria todas as coisas e ele fala que o sétimo dia é para descanso e ele abençoa e santifica esse dia, aí nós temos um problema, porque ele é o primeiro mandamento de guardar. Mas quem está na criação? Quem criou todas as coisas? A Trindade criou todas as coisas. Então o Pai está ali, Jesus está ali, né? É um anacronismo falar de Jesus lá, mas é assim, é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo também está ali. E ele cria todas as coisas, ele é autor e consumador, ele é o criador, organizador de todas as coisas, e ele cria todas as coisas. Então ele está junto com o Pai falando sobre o sábado.
Ele é dono daquilo. Ele é senhor daquilo. Moisés não conseguiu entender direito o sábado, mas Jesus tem condições de entender e de explicar e de colocar em pratos limpos, por assim dizer, em papéis brancos, o que de fato o sábado é. Então ele tem autoridade. E é interessante dizer que ele prova a sua autoridade aqui. Eles estão andando por alguma estrada aí, não sei se você conhece um pouquinho das leis judaicas. A plantação, a estrada, ela não fazia divisa de plantações, ela passava no meio das plantações. Então a propriedade está aqui, tinha uma estrada passando no meio, era assim, porque as estradas não eram rodovias, era um caminho, por assim dizer, que mal passavam a carroça e as pessoas passavam ali. E é interessante que na lei dizia que o agricultor, o dono da terra, quando ele fosse colher, ele não poderia colher aquelas espigas que ficavam à beira do caminho. Porque aquilo lá ele devia ser para a viúva, para o órfão, para o pobre e para o estrangeiro. Então a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro, eles tinham direito pela lei de colher aquelas espigas à beira do caminho. Aliás, fazia parte da lei, independente se você era pobre ou o que quer que seja, se você estivesse andando pela estrada e tivesse fome, você podia sim lançar mão da plantação de alguém, colher com as mãos algumas espigas para saciar a sua fome e continuar caminho. Fazia parte da lei. Fazia parte da maneira como Deus legislou para aquele povo. Interessante pensar sobre isso. Então, em tese, os discípulos não estão fazendo nada errado, exceto por um problema: era sábado. O sábado tinha várias regras. E as regras, no geral, elas eram interpretações rabínicas a respeito das leis que tinham colocado. Vocês sabiam que para o sábado existiam um conjunto de 39 ações ou coisas que você não podia fazer no sábado, e cada uma dessas 39 tinha outras 6 carreadas embaixo para especificar quais trabalhos você não poderia realizar no sábado, porque no sábado você não podia trabalhar. Então os rabinos estavam muito mais preocupados em falar o que você não podia fazer. E é muito interessante pensar que algumas das coisas que não podia fazer era colher, debulhar, preparar alimentos. Além disso, tinha uma outra regra, que no sábado você não poderia caminhar além de 2.000 côvados. Então você tinha que calcular bem. Tanto é que fazia parte da lei do sábado que se um animal seu fugisse, você não podia ir atrás, porque você não tinha controle de quanto aquele animal ia correr e você tem que correr atrás dele. Então você tem que correr um pouco, aí contar os passos, aí deu ruim, agora tem que voltar, porque senão eu vou andar mais, vou ter que ficar parado no meio do caminho aqui, né? Então, para não quebrar o sábado, eles nem saíam de casa. Então, calcula-se que mais ou menos a caminhada de um sábado era em torno de 1.400 metros. Basicamente é para ficar dentro de casa, né? Se a sua casa tem escada, um tal de sobe e desce, então você pensar bem se você sobe e desce da escada, no tanto que você anda, né? O sábado era assim. Só que é interessante pensar que provavelmente eles não estavam quebrando a regra da distância percorrida, porque tinham fariseus e escribas aqui para observar, né? Se alguém está criticando é porque tinha lá junto os críticos, não é isso? Só que os discípulos de Jesus tiveram fome. Aí o que os discípulos fizeram ao passar pela plantação? Cataram as espigas de trigo, tá, gente? Cataram as espigas, aí eles pegam essa espiga, quem foi agricultor, quem conhece espiga de trigo, o que faz? Você joga na mão, esfrega na mão, sopra, sai a palha, sobra os grãozinhos, você mastiga aquilo e come aquele negócio. Você compra isso nessas lojas de produtos naturais, você compra os grãozinhos lá, já debulhados, mas você não tem a menor ideia de como foi feito, né? Mas assim, se você pegar a espiga madura, você faz isso aqui, debulha ela e come. Só que para o judeu, nesse negócio das 39 coisas que você não pode fazer no sábado e das 6 carreadas em seguida, se você colher com a mão, era colheita. Então se você pegar com a mão, era colheita, não podia fazer no sábado. Se você fizesse isso aqui com a mão para tirar o grão, era debulha, você não podia fazer no sábado. E detalhe, em essência, eles estavam fazendo uma refeição. Tinha mais uma regra aí.
Pelo menos 3 regras tinham quebrado: de colher, debulhar e fazer uma refeição no sábado, ou preparar uma refeição no sábado. Então, os fariseus e escribas de plantão estavam ali. Eu acho que eles faziam um turno em volta de Jesus, não é possível, porque sempre tem um lá, né? E eles falam assim, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Eles não especificam exatamente o que, mas tudo que estão fazendo para eles é ilícito. Porque o sábado judeu, por mais que seja o tempo sagrado, é o seu bezerro de ouro. Se tornou o seu bezerro de ouro. A essência do tempo sagrado que Deus coloca para aquele povo e as suas diversas nuances criadas pelos seus rabinos, do que obedecer de fato a sua essência. Fazia parte das regras do sábado. Se você estivesse dentro de uma casa e alguém vem pedir comida, você não podia estender a mão para fora para dar comida. Ele tinha que colocar a mão dentro da sua grade para pegar comida, porque assim, era trabalho. Era trabalho. Não podia desentortar alguém com o corpo torto. É o nome, né? Falar o quê? A pessoa está torta, tem que desentortar, né? É sério, gente. Você não poderia consertar um membro quebrado de alguém no sábado. Você poderia salvar vida no sábado. Você poderia fazer algo, se a pessoa estivesse em perigo iminente de morrer, você poderia fazer algo para ele não morrer. Mas é no máximo fazer o primeiro socorro para esperar até o dia seguinte, para depois levar para o hospital e fazer alguma coisa, para ver se salvava. Então, algumas coisas aqui você já percebe, né? Por exemplo, esse homem da mão ressequida, da mão atrofiada, não estava correndo perigo de vida, né? Se você pensar, vai saber há quanto tempo ele tinha a mão assim. Só que voltando aqui aos discípulos que estão lá debulhando e comendo grãos, aqui que Jesus fala: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os seus companheiros? Isso aqui está em 1 Samuel. Em algum momento Davi está fugindo de Saul com os seus guerreiros, seus guerrilheiros, né? Eles são um bando fugindo, eles estão famintos. Então Davi deixa os seus soldados em algum lugar e vai sozinho até o tabernáculo e chega lá. Eu vou ter que abrir lá, senão eu vou falar nomes errados aqui, gente. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 21, e diz assim: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Porque era um tempo esquisito, era Saul quem governava, Saul era louco e todo mundo tinha medo. Saul andou matando profetas e sacerdotes, e então Aimeleque falou assim: ai, o que Davi está fazendo aqui, sozinho? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Em essência, Davi mentiu, né? O rei não mandou falar isso. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. A resposta de Davi é espetacular: os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia-lhe outro senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Não sei se você sabe, dentro do tabernáculo, se você entrasse no lugar santo, aí de um lado tinha a menorá, que é o candelabro judeu de 7 velas, que sempre não podiam apagar aquelas luzes, e tinha um azeite especial que colocar para mantê-la acesa, e à direita você tinha uma mesa com 12 pães, eram os pães da proposição. Se você tentar traduzir a palavra em português não dá certo, eram os pães da presença. Esses pães eram trocados diariamente na presença do Senhor por pão quente. Eles faziam pão, os sacerdotes faziam pão, e lá tiravam os pães do dia anterior e colocavam esses pães novos diante do Senhor, porque simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo como alimento.
O Senhor é aquele que alimenta o seu povo, e isso simbolizava na mesa dos pães da proposição. E diante desses dois elementos existia o incensário. Não sei se vocês lembram de Zacarias, nas primeiras pregações em Lucas, que o incensário na verdade faz parte do Santo dos Santos, mas como só pode entrar uma vez, ele ficava do lado dos santos, para que todo dia se pudesse colocar incenso diante do Senhor. Simbolizava a adoração. O menorá simbolizava a iluminação do Espírito Santo, o incenso, a adoração ao Senhor, e o Senhor é nosso alimento. E trocava-se todo dia. Só que esse pão é sagrado, esse pão era destinado aos sacerdotes. Então eles trocavam todo dia, e o pão que tirava era dos sacerdotes. Aí chegou Davi, esfomeado, contando uma história mal enjambrada para o sacerdote. Não, que o rei mandou ficar calado, só mandou pegar pão. E os seus soldados, eles estão puros? Olha, os corpos deles não estão imundos. Eu não sei da mente, não sei da boca, não sei do coração, eu só sei que eles não estão enlameados, só isso. Parece piada, mas é isso mesmo. Aí Aimeleque, ele teme ao Senhor e dá os pães a Davi. É muito interessante porque Jesus levanta esta questão, porque Jesus usa esse exemplo que parece tão esdrúxulo em relação ao que está acontecendo aqui. É porque existe um princípio na interpretação judaica do maior e do menor. Algo maior sobrepuja o algo menor. Então Davi, os judeus depois, os rabinos, sabendo que Davi, ele era o rei messiânico, aquele de quem o Messias havia de vir, ele é maior do que estes pães. Então não há crítica a Davi na história rabínica, porque ele comeu desses pães, apesar de não ser para ele, porque é dele que vem a linhagem do Messias. Então Davi é maior do que aqueles pães. Então Davi podia comer dos pães. Só que quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo para eles entre linhas: eu sou o Messias. Se Davi era maior que os pães, eu sou maior que Davi. Eu sou aquele que havia de vir. E acrescentou: eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do sábado. Daniel 7, versículos 13 e 14, olha o que diz aqui. Daniel tem uma visão das diversas que ele teve. Ele fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Porque era algo extremamente exaltado alguém quem vinha, mas ele parecia filho de homem. Ele parecia um homem. Quem vem lá, que Daniel vê, ele é tão exaltado, mas parece um homem. Ele parece o Filho do Homem, ele é como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. E quem é o ancião de dias aqui? É Deus Pai. E fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a quem? Ao que parecia, ou como Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É disso que Jesus está falando. Eu sou o Filho do Homem, que Daniel viu nas nuvens em suas visões. Para quem foi dado todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. E ele diz: eu sou o Senhor do sábado. O tempo sagrado me pertence. Eu o criei lá. Eu o abençoei e o santifiquei quando da criação de todas as coisas. É disso que Jesus está falando. Então o significado que ele tem no tempo sagrado me pertence. E isto foi um sábado. No sábado seguinte, e é bem o seguinte mesmo, sucedeu que em outro sábado entrou ele numa sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Com todo perdão, viu, meu querido? Nós temos um exemplo que é uma mão ressequida, uma mão atrofiada. Existiam 3 motivos para uma pessoa ficar com a mão atrofiada naquele período. Ou ele nascia assim, atrofiada, um defeito congênito, um defeito de nascimento. Ou ele teve um acidente de trabalho, eles trabalhavam, eram carpinteiros, pedreiros,
Eles trabalhavam com as mãos, ferreiros, ou alguma doença. E é interessante pensar que para o judeu daquela época, toda enfermidade, todo mal era decorrente de pecado. Então, este homem da mão ressequida, ele estava na sinagoga, mas ele era estigmatizado. Por quê? Porque para a sua comunidade, todo mundo olhava para ele assim, você pecou, né? Você pecou, né? Olha a sua mão, prova que você pecou, né? E detalhe, era a mão direita. Quantos aqui são sinistros, no sentido que usam a esquerda? Quantos? 1, 2, 3. De uma comunidade de quantos? 4. No geral, nós somos destros. É o comum. Não que você seja normal, você é normal. Mas o mais comum, é majoritário, as pessoas são dessas. E é interessante que tanto é que na Bíblia fala-se a destra, ou o seguinte, né, é a melhor posição, está à destra de Deus, e você ouve sobre isso. Então é a mão do trabalho, é a mão do labor, é a mão que te dá o sustento. Este homem não podia trabalhar. Ele não tinha sustento. Ou seja, do que nós conhecemos de segunda ou de domingo, né? Eles não conheciam como domingo. De domingo a sexta-feira, este homem muito provavelmente ele vivia de ofertas, de esmolas, de mendigar. E no sábado, sequer isso ele podia fazer. Sequer mendigar ele podia fazer no tempo sagrado. Só que detalhe, as regras rabínicas diziam que ele sequer podia ser curado no sábado. Ele não corria risco de vida. Ele não podia esperar o favor divino no dia do culto. No dia mais significativo do seu calendário, ele não podia esperar do seu Deus que fosse curado, que o seu sustento fosse restabelecido, que a sua dignidade como pessoa no seu nível social fosse restabelecida. Só que é interessante pensar que os escribas e fariseus têm uma palavrinha que eles observavam-no. A quem? A Jesus. A ideia é que eles estavam perscrutando. Não é que eles não olhassem Jesus antes. Jesus já tinha curado no sábado antes. Jesus já tinha expulso demônios no sábado antes. Só que eles estavam agora procurando algo. Para quê? Nós precisamos acabar com esse cara. Nós precisamos. Ele está revertendo a nossa religião. Ele está tudo virado da cabeça para baixo aqui por causa desse cara. E existe de fato uma interpretação rabínica que no sábado você não pode curar o torto, o deformado. Aí ele fala assim, vamos pegar ele no pulo. Nós vamos condená-lo a apedrejamento, porque era a morte que os rabinos davam para isso. Nós vamos matar Jesus. Vamos acabar com essa história aqui. Então, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, e aqui essa palavra é espetacular, descobri esses dias. A palavra que Lucas usa para pensamentos aqui é dialogismos. É a mesma palavra que ele usa lá no começo do seu evangelho, quando Maria e José levam Jesus para o templo para apresentá-lo. Olha o versículo 35 do capítulo 2. Também uma espada transpassará a tua alma, tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E olha o que ele repete aqui, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos. Qual o problema dessa palavra? Porque tem outras interpretações ou palavras para pensamentos. É que não é pensamento objetivo, mas é um pensamento ofensivo. É um pensamento dúbio. É um pensamento pernicioso. Então, quando Simeão chega e profetiza a respeito de Cristo, fala assim, olha, uma alma traspassará o seu coração, porém, ele colocar à exposição os maus pensamentos, as más intenções de muitos. E isso acontece aqui. Jesus conhecia os maus desígnios dos corações daqueles fariseus e escribas. E aqui acontece uma coisa espetacular.
disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? E aí, como você responde para a pergunta dessa? No contexto que eles estavam. Os fariseus acho que retorciam, né, na cadeira deles assim, deu ruim. Como que eu respondo isso? Se eu falar que é lícito fazer o mal, e aí? Se eu falar que é lícito fazer o bem, ele vai curar o cara. E agora? O que a gente faz? Só que Jesus, ele faz essa pergunta retórica, sem resposta, e faz outra em seguida, né? Salvar a vida ou deixá-la perecer? A pergunta dupla de Jesus, a primeira parte se destina ao homem da mão atrofiada. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ah, mas Senhor, ele não está correndo risco de vida. Não perguntei isso. Eu perguntei se é lícito fazer o bem ou o mal. Mas Senhor, ele consegue mendigar durante os outros 6 dias da semana. É só o sábado que ele fica sem comer. Não perguntei isso, é lícito fazer o bem ou o mal? Mas eu sei que ele é estigmatizado socialmente, ele não é pleno socialmente, mas não perguntei isso, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Aí Jesus, considerando o que eles pensavam, perguntou: salvar a vida ou deixá-la perecer? Porque nos corações dos fariseus, eles queriam tirar a vida de Jesus num sábado. Que religião é essa? Que você tem condições de devolver a dignidade a um homem num sábado e não faz, mas no mesmo momento que você não quer devolver a dignidade para aquele, você quer matar aquele. Que religião sua é esta? Que você tem condições de fazer o bem e não faz. O problema não é fazer o mal, é se omitir em fazer o bem, porque quando você se omite em fazer o bem, você permite que o mal se perpetue. Agora Jesus tem um trabalho a fazer com este homem. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Você consegue imaginar no coração deste homem o que está acontecendo com ele? Ele é aquele membro da sociedade que quer passar despercebido. Você acha que é legal ter uma atrofia no seu corpo? Um defeito? Não tem, né? A mulher às vezes acha que a orelha está um pouquinho grande, né? Ela pega os cabelos, faz um... Não é assim? O homem, né? Deixa o cabelo maior para parecer que, né? Tá ajeitadinho, tá mais, né? Nós fazemos isso. Mulher se maquia para que, né, às vezes, nós não somos simétricos perfeitamente. Nós fazemos um jeito de dar uma mascarada nos nossos pequenos defeitos. Nós mascaramos, inclusive, nossos defeitos de caráter. Imagina este homem que é estigmatizado socialmente, ele não quer estar no centro. Jesus chama ele para o centro, gente. Ele não quer aparecer ali. Ele é aquele cara que fica mendigando. Ele não quer holofote. Ele não quer propaganda. Ele não quer marketing sobre o problema dele. É tudo o que ele não quer. Só que Jesus pede para ele fazer a única coisa que ele de fato não quer, que é mostrar a sua mão. Só que a única coisa que ele pode fazer para confiar em Jesus, porque não existe outra esperança, é estender a mão. Aí é o passo de fé. Este é o sinal de fé. É muito interessante que Jesus não faz nenhum escataplash, não faz nada, não cospe no chão, não passa barro, não põe a mão, não impõe, não toca. O simples ato dele esticar a mão, a sua mão foi curada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. A palavra furor aqui, ela é insensatez. Eles perderam o controle da sanidade. Eles foram à loucura, esses fariseus, escribas. Eles estavam extremamente indignados,
estavam extremamente... não tinha palavras para dizer o que estavam. Aí nessa manhã eu preciso trazer para você algumas perguntas. Como que funciona a sua religião? Como que funciona? Um teste decisivo da religião verdadeira versus a falsa é a resposta desta religião frente à injustiça. E aí, como que é a sua religião? Você que conhece o Rei dos Reis, você que conhece o Messias esperado, você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Deus se fez homem, se fez carne por você, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mandou o seu Espírito Santo habitar. O que ou como funciona a sua religião? Toda teologia e moralidade passa ou falha no teste de como o indivíduo responde aos membros mais fracos e mais indefesos da sua sociedade imediata e maior em volta. Aí entra numa coisa que nós conversamos aqui ontem, né? Que dá-se o nome da matéria de teologia pública. Teologia pública. Porque o Evangelho, ele não vem para nos confinar entre quatro paredes. O Evangelho não vem para garantir que você esteja protegido física, psicológica, emocionalmente deste mundo perverso só. Vai, com certeza, no final dos tempos. Mas até lá muita coisa pode acontecer. É interessante que Jesus mesmo fala, né, que depois que o noivo for tirado, eles terão motivos para jejuar e orar, para lamentar, para chamar o noivo de volta, para clamar para que o noivo volte. Como funciona a nossa religião? Como funciona a roupagem que mostra ao mundo, a uns aos outros aqui, como funciona aquilo que creio? Inclusive saiu até ideias, né? Nós conversamos um pouco assim, coisas, né, que igrejas ou comunidades de fé podem fazer ou ser por uma comunidade maior que está cada vez mais deteriorada, uma comunidade quebrada de um mundo perdido, um mundo caído. Não que nós vamos resgatar este mundo, nós não vamos consertar este mundo, esse mundo é destinado ao fogo, mas só que enquanto isso nós somos sal e somos luz, ou deveríamos ser. Então na manhã de hoje eu trago para você isso. O Jesus, o Filho do Homem, aquele que Daniel viu em todo o seu resplendor e glória, que recebeu das próprias mãos do Pai a autoridade, domínio sobre todas as coisas. Ele é Senhor do templo sagrado. Ele é Senhor daquilo que nos define como povo. Ele é Senhor das nossas formas de culto. Ele é Senhor da nossa religião. Só que ele também, ele exemplifica aqui, na pessoa deste homem de mão atrofiada, né, o cuidado para com aqueles que estão dentro dessa comunidade. Interessante que esse homem estava dentro da sinagoga. Ele estava dentro da comunidade. Você já olhou em volta aqueles que não estão aqui? Já conseguiu perceber? Foi, poxa, fulano, ciclano, beltrano, já tem 3, 4, 5, 6 semanas que eu não vejo. Às vezes a pessoa não vem de vergonha. Às vezes ela não vem porque a roupa dela, melhorzinha que tem, rasgou. Às vezes ela não vem porque não tem o que comer, ou não tem como dirigir, ou não tem como se locomover. Este homem, não sabemos se ele cometeu algum pecado para estar com a sua mão atrofiada. Ele não conseguia trabalhar, gente. Ele era um proscrito da sociedade. No entanto, ele estava ali tentando obedecer aos preceitos da religião dele. Apesar de que isso era dolorido para ele, porque sequer ao centro talvez ele quisesse ir, porque é o seu defeito. Mas Jesus tira ele do seu estigma e coloca ele de volta, ele habilita ele novamente para viver em sociedade. E é isso que Jesus fala com o seu povo. Ele
habilita ou reabilita o seu povo para a eternidade com o Pai. Mas que nós possamos olhar a nossa própria comunidade, nossa própria sociedade aqui, né? E que a nossa religião, ela seja verdadeira, ela seja de fato condizente com a nova religião que o Senhor, o Filho do Homem, veio propor, veio fundar. Não propor, veio fundar. Os discípulos, ao colherem espigas e debulharem, comer, ele remete justamente aos pães da proposição, que são os pães da presença de Deus, que é alimento para o seu povo. E aí? Quem nós somos na fila do pão? Ou o que nós somos para quem está na fila do pão? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo amor e bondade do Senhor sobre nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Abençoa nosso dia, abençoa, Senhor Deus, ó Pai, nossa semana, que possamos glorificar o Senhor e aquilo que vivamos para os que está de fora seja condizente com a Tua palavra, com o coração do Senhor, que é Senhor do tempo. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Dá-nos um dia em Tua presença, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.